Estamos agora chegando na 12ª lição deste trimestre. Aprendemos já ao longo destas lições ensinamentos valiosos, importantíssimos, ensinamentos que diz respeito à nossa vida diária, à nossa vida prática, e que nós possamos já estarmos vivendo esses ensinamentos, né? Não vamos deixar para quando terminar toda a lição, falar agora sim vou colocar em prática com a graça de Deus esses ensinamentos. Não vamos deixar para depois, não. À medida que vamos aprendendo, à medida que Deus vai nos mostrando luz, vamos buscar graças dos altos céus para vivermos esses ensinamentos, pois o amanhã não nos pertence, o amanhã pode ser inclusive muito tarde. Nesta 12ª lição, vamos considerar o seguinte tema: um apelo aos líderes da igreja. Talvez você pense assim, eu não sou o líder da igreja, então posso pular essa lição. Não, não pode não. Talvez você não é um líder nesse momento, mas mesmo que não seja, os ensinamentos aqui apresentados também diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a todos nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, lemos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o pensamento da inspiração: aqueles que se destacaram como homens exemplares não são todos cavalheiros cristãos. Há uma atitude predominante que busca manter o controle sobre os outros. Então, já alguns pensamentos, algumas reflexões que nos apresentam situações que estaremos considerando ao longo da lição. Temos um ensinamento acerca da humildade e temos um problema que a irmã White pontua nesse texto, que é o problema da exaltação, o problema de querer dominar sobre as demais pessoas. Mas como vencer essas situações? Como viver de acordo com o plano de Deus? Vamos entender tudo isso segundo a perspectiva daquilo que o apóstolo Pedro apresenta, então, nos versos que estaremos considerando. Primeiro tópico: uma experiência essencial para todo líder. Irmão Paulo, quando é que o apóstolo Pedro se tornou um verdadeiro pastor, pronto para cuidar da alma dos outros? Então, nessa pergunta nós aprendemos que Pedro primeiro precisou experimentar algo muito difícil na sua vida, porque nós conhecemos a história, ele negou Jesus 3 vezes. Aqui nós temos o registro, inclusive, de Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Ele negou Jesus 3 vezes. Após esse episódio e após a ressurreição de Cristo, então Jesus estava fazendo um trabalho para restaurar Pedro, para trazer Pedro de volta e fazer dele um dos maiores líderes da igreja. Então, naquele momento onde está sendo narrado aqui o que é mencionado no Evangelho segundo João, quando Jesus está ali à beira da praia com uma fogueira acesa, Pedro chega perto dele e então eles travam um diálogo e Jesus faz as perguntas para ele: Pedro, tu me amas? Não é isso? Tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes e 3 vezes Pedro responde. E é interessante que dentro do contexto dessa pergunta, Jesus inicialmente pergunta para Pedro se ele ama a ponto de entregar a vida. E Pedro responde: não, Senhor, eu não te amo a ponto de entregar a vida. E aí Jesus pergunta a segunda vez e ele responde da mesma forma. E depois, na terceira vez, Jesus faz a pergunta, entendendo a limitação de Pedro, e Pedro continua mantendo a sua pergunta. Se essa pergunta, a mesma pergunta, tivesse sido feita lá antes da negação que Pedro fez a Cristo, talvez Pedro falou: não, Senhor, eu te amo sim, vou entregar minha vida. Ele fez isso, aliás. Na verdade, Jesus nem perguntou e ele falou, ele falou: não, assim, eu vou entregar minha vida, se preciso for, quando na verdade ele não estava pronto para isso. Então, quando Pedro responde aqui que ele amava Jesus, mas não a ponto de entregar a vida, Pedro estava mostrando que ele não era o Pedro de outrora. Agora ele era outro Pedro. Pedro agora tinha experimentado uma experiência diferente do que ele tinha vivido até então. E é interessante que aqui Jesus percebe que ele estava pronto. Não aquele Pedro que dizia: não, eu vou lá contigo, Senhor, e tal, eu vou entregar minha vida, eu vou fazer, eu não vou permitir
Então, quando Pedro estava todo com aquele ímpeto, que humanamente falando, não, esse daí sim está pronto. Ele não estava pronto para nada. Mas agora, quando ele reconhece que ele não estava pronto para amar a Deus de tal forma a entregar a vida, então Jesus entende que ele estava pronto para apacentar as ovelhas que seria confiada em sua mão. E é interessante que numa parte da nota aqui, diz assim que depois Pedro se arrependeu e se reconverteu. Pedro passou por uma reconversão, experimentou uma espécie de novo nascimento, vamos assim dizer. Eu não vou focar muito nesse tema, que vai aparecer na próxima pergunta, mas ele agora demonstrou verdadeira contrição de alma, que ele estava entregue novamente ao seu Salvador. E ele estava pronto para sentir compaixão pelos tentados. Tem algumas passagens de perguntas atrás que mostra que agora ele estava pronto para tratar as pessoas assim como Jesus tratou ele no seu erro. Sim. Então foi através da sua experiência, foi uma experiência assim negativa na sua vida, foi, mas aquela experiência levou ele a entender quem realmente era. Perfeitamente. E entendendo quem realmente era, a tomar uma atitude em relação a isso, que daí foi a atitude de humildade, né? De perceber que ele não era, de fato ele não tinha esse poder, essa capacidade que ele dizia ter antes, e se entregar a um arrependimento, a uma reconversão, né? Perfeitamente. Muito, muito importante esse aspecto. E o irmão Paulo até mencionou que às vezes nós valorizamos aquela pessoa que chega no ímpeto e que fala, não, eu vou e faço. E Pedro, de fato, ele ia e fazia muitas coisas, né? Passava essa impressão. Então, e às vezes nós, com o nosso olhar humano, olhamos para essas pessoas, não, esse daí sim, ele vai e vai fazer. Quando muitas vezes aquele que é humilde, aquele que está ali talvez mais de canto, não está tão percebível assim, é a pessoa que realmente é o escolhido por Deus para ir e fazer a obra. Eu acho muito profundo esse contexto da experiência de Pedro, que ele foi o pontapé inicial, vamos assim dizer, da qualificação para o ministério dele. Porque antes ele era, apesar de ter sido ordenado ministro, separado, etc., mas ele não estava qualificado ainda. Sim. Mas aqui, a partir dessa experiência, Pedro estava qualificado. E é tão interessante que após ele ter cometido esse equívoco com Jesus, o que ele foi fazer? Ele foi pescar. Ele largou tudo que ele falou que ia fazer, porque ele ia ser pescador de homem. Ele foi preparado para isso 3 anos e meio. Sim. Ele largou tudo como se que não, eu agora não é isso mais que eu vou fazer na minha vida. Isso aqui eu não... E foi pescar. E influenciou muita gente. Levou outros com ele. Não foi isso que ele fez? Sim. E se enfiou num barco e foi pescar. Sim. E eu achei interessante que eu li uma frase hoje, que no momento onde, novamente, Jesus ali, à beira da praia, Pedro pescando, Jesus vai até Pedro, novamente na sua pescaria ali, porque Jesus encontrou Pedro em alguma circunstância dessa forma, e a intenção de Jesus agora era pescar o coração de Pedro. Pescar o coração de Pedro de tal forma que ele pudesse ser aquilo que tinha sido proposto há 3 anos e meio atrás. Agora Pedro estava na finalização do preparo. Estava na finalização do preparo. E eu acho interessante a forma como Jesus trabalhou com Pedro. Ele podia muito bem ter escolhido outra pessoa, ter abandonado Pedro na rejeição que ele fez a Jesus. Ele negou Jesus. Enquanto ele dizia, nunca vou te abandonar. Então ele negou Jesus, literalmente. Isso ficou marcado na história de Pedro, na história bíblica. Mas Jesus agora resgata Pedro. Traz ele de volta. E fala assim, olha, apacenta as minhas ovelhas, você vai fazer esse trabalho aqui. E tirou ele lá da pescaria de novo. É interessante que quando Pedro dizia, estou pronto, ele não estava pronto. Exatamente. E no momento em que ele diz, não estou pronto, sou incapaz, daí Jesus diz, agora você está pronto. Agora, do mesmo modo, que experiência todo pastor e líder de igreja deve ter hoje? A mesma experiência que teve Nicodemos. Nicodemos, claro que tem todo um contexto, mas existe a experiência no sentido de exemplo, né? Nicodemos foi ter com Jesus no momento onde ninguém o via, e aquele diálogo com Jesus, ele foi tão marcante na vida de Nicodemos que posteriormente ele se tornou um braço de ferro na igreja que estava recém-iniciando.
E naquele diálogo, Jesus deixou claro para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nós conhecemos o diálogo, né, de João, capítulo 3 ali, e Jesus enfatiza isso por 2 momentos e deixa claro que ninguém entraria e nem veria o reino de Deus se não experimentasse um novo nascimento, uma reconversão, uma mudança de vida. E essa é uma necessidade de todas as pessoas hoje, especialmente dos líderes, daqueles que estão levando pessoas também para um novo nascimento. Porque aquele que vai reconduzir pessoas ou conduzir pessoas aos pés de Deus, ele primeiramente tem que estar aos pés de Deus. Pedro não poderia passar para as pessoas aquilo que ele mesmo não tinha experimentado. E essa é uma regra lógica daquele que vive ensinando as pessoas o caminho da salvação. E aqui tem um pensamento, 2 pensamentos finais aqui da nota, que diz: o poder transformador de Deus deve tocar o coração dos ministros, caso contrário, eles deveriam procurar outra vocação. Ou seja, se o ministro não for verdadeiramente convertido, ele não está apto para trabalhar na salvação de almas. Outra frase diz: a menos que sejam convertidos, homens convertidos, as igrejas do seu campo se enfraquecerão e ficarão prestes a perecer. Então, a gente não vê isso no antigo Israel? À medida que tinha um líder espiritual, por exemplo, Eli era um homem que precisava experimentar uma conversão? Era. Sim. Liderou bem a igreja e a sua casa? Não. Qual foi as consequências para a nação, para a igreja? Foram funestas, foram desastrosas, a ponto das pessoas não quererem nem sequer levar sacrifícios mais para o templo. Então, hoje, o impacto é o mesmo. Então, todo líder, pastor, ministro, aqueles que lideram, especialmente estão na linha de frente de fato, precisam buscar constantemente uma experiência pessoal, uma reconversão, um novo nascimento, uma nova vida com Cristo, para que possa passar isso para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão recebendo os ensinamentos da parte desse líder espiritual, né? Existe uma frase que diz o seguinte, que ninguém dá aquilo que não tem. Isso é até óbvio, né? Sim. Então, aquele que não passou por um processo de conversão, ele não tem o que oferecer para outros pecadores, né? Então, a partir do momento que ele experimentou da graça de Cristo, a partir do momento que ele experimentou desse processo que Cristo proporciona a todos que se achegam a Ele, então ele pode passar a sua experiência adiante. E isso vai impactar muitas vidas, a vida, né, daqueles que estão sob o seu cuidado. Isso aconteceu na vida de Pedro, como exemplo. Ele não estava pronto enquanto ele não viveu esse processo de conversão. Enquanto ele não, talvez antes dele perceber a si mesmo como alguém falho, como alguém incapaz, naquela sua altivez de espírito, quando batia no peito e dizia, eu faço, eu realizo, se for preciso eu vou contigo até a morte, talvez Pedro olhasse para as outras pessoas fracas, outras pessoas que não tinham esse mesmo ímpeto e falava, vocês são uns fracotes, vocês não têm coragem, está aqui o mestre. Eu faço, mas vocês não são nada, vocês têm que ser diferente. Mas quando ele reconheceu quem ele realmente era, ele percebeu a fraqueza dos outros, que talvez já tinham entendido antes, né? E então agora ele tinha a possibilidade de, conhecendo, compadecer-se e ajudar aqueles que eram iguais a si. Perfeitamente. Então, vimos nesse primeiro tópico uma experiência essencial para todo líder, que inclusive foi essencial para Pedro e é essencial para todos aqueles que estão em posição de liderança também no tempo presente.